sinônimo de santidade ou de perfeição. Jesus, quando toma a criança como símbolo de limpeza e pureza, parece mais que ele está se referindo ao que está aberto, ao que está disponível. E é uma série de características que nós podemos analisar aqui. Quando ele diz que o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham, ele está deixando bem claro que o reino dos céus não é para as crianças, mas para aqueles que são semelhantes. E semelhantes em quê? Características que um ser humano que possa ter esta característica se assemelhe, se aproxime da mensagem de Jesus. E então aí a gente abre para uma série de reflexões, porque em torno dessa questão nós podemos avançar para entendimentos que são muito ricos, em torno do que realmente Jesus possa estar nos ensinando nesta magnífica ocasião. Ele já sabia, naquele momento, que quando ele tomava, provavelmente, a criança como uma referência para nos aproximarmos de uma essência mais adequada da nossa intimidade, é exatamente naquele momento em que ele já está conversando com os adultos e as crianças, elas se aproximam. E os seus discípulos, então, entendendo que as crianças estariam atrapalhando aquele momento adulto de conversação, as afastam. E ele diz, então, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Quando ele deixa claro que ele prefere a companhia das crianças, ele está trazendo um simbolismo. Ele está fazendo ele está aproveitando uma cena para figurar aquilo que convém num relacionamento. E aí, então, realmente, o mundo infantil, ele se presta para muitas reflexões. Certamente, pureza em criança não significa santidade, porque de santas as crianças não têm nada. Criança tem agressividade, criança bate, criança é cruel, criança tem todas essas características. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando, provavelmente, disso que será o desdobramento das nossas reflexões aqui. E, novamente, então, coincidindo contigo, limpeza. Sim. Que limpeza é essa, né? Bem-aventurados os limpos. De qual limpeza ele está falando? Pois é, que a criança faz bullying também, né? Não só sofre bullying, mas faz bullying. E acho que essa visão da própria doutrina espírita, quando coloca que aquele ser é um ser espiritual que está reencarnado, a gente vai saber dessa bagagem, né, que esse ser espiritual traz. Então, não daria para localizar a santificação numa criança que é um espírito imortal e que traz essa bagagem. E aí você coloca como um dos primeiros pontos que acho que vale a pena colocar, que é a palavra espontaneidade, né? A espontaneidade como sendo uma das características importantes e eventualmente perdidas no nosso crescimento biológico mesmo, assim, no passar dos anos desta existência. Então, quando a gente reencarna, a gente tem, na visão espiritista, né, a possibilidade de um apagamento, de um esquecimento temporário, de memórias, de reminiscências, que muitas vezes é o que a gente, como psiquiatra e como psicoterapeuta, escuta muito, né? O paciente me diz assim uma vez: "O doutor, não tem um remédio que apague assim minha memória, né? Ou então não tem um transplante de cérebro." Ou seja, esse transplante de cérebro, esse apagamento de memória é o remédio da reencarnação, né? É a possibilidade de a gente ficar um pouco mais espontâneo, porque não está tão assim misturado no ponto de vista de reminiscências, de memórias, e, consequentemente, mais aberto às chamadas emoções, dentro da neurociência, as chamadas emoções positivas. Apesar de nós termos mais facilidade de sentir emoções, tipo tristeza, raiva, nojo, né? Emoções mais aversivas, na infância,
parece que grande parte das vezes é o contrário. A gente tem mais facilidade de sentir alegria. Então, essa alegria, certamente, do ponto de vista filosófico, reencarnatório, biológico, né, traduz também essa reminiscência que está menos misturada, está menos manchada, está menos. Acho que a palavra misturada, né? Está um pouco mais limpa nesse sentido, está mais disponível, mais aberta a sentir a alegria. E a gente não consegue sentir alegria se a gente não tiver espontaneidade, né? Tem dentro das emoções básicas, tem uma emoção chamada surpresa. E com o tempo, a gente vai perdendo a capacidade de se surpreender. E é importante a gente se surpreender com o hediondo, para poder não ficar, digamos assim, acostumado, né? Naturalizando, banalizando o que é equivocado, mas também se surpreender com a beleza, se surpreender com o que é bom, o que é belo, para a gente poder ficar encantado. Então, acho que a palavra espontaneidade traduz, assim, das emoções, essa capacidade de se surpreender, né? Que eventualmente a gente vê, por exemplo, na adolescência, uma certa defesa, um certo estilo de defesa que é tentar assim, e aí, como é que foi a coisa? Normal, né? Aí dá uma balançadinha assim no ombro, normal. Que é uma ideia de perder um pouco a espontaneidade para tentar ter controle sobre as emoções, controle sobre essa ebulição que acontece na adolescência de reminiscências reencarnatórias, de reminiscências de tendências, e aí vem uma defesa que a gente vai, às vezes, apurando ao longo da nossa existência, que é tentar ter controle, mas ao ter controle a gente perde a espontaneidade. Ao perder a espontaneidade a gente perde a abertura, né? Então, acho que esse é um ponto importante que você coloca. A espontaneidade, eu vou ler aqui essa parte do livro, Sérgio. A espontaneidade, como expressão natural dos sentimentos infantis, tem relação direta com outro estado da alma, que é a confiança. E aí você até traz o exemplo de um psiquiatra, né, na verdade é um pediatra e psicanalista inglês, que é muito importante para a psicanálise, que é o Winnicott, né, que vai falar que na infância precoce é que se constrói o que ele chama de confiança básica. Vou passar para você. Sim, sim, porque o Winnicott ele ressalta a importância do ambiente. O ambiente, né? Porque a espontaneidade, ela é irmã gêmea da autenticidade. O ser autêntico é o ser que está mais próximo das suas emoções naturais, das suas emoções primitivas. É como uma criança é. A criança é um problema para o adulto, né? Porque ela chega e fala. Se ela ouviu alguma coisa em casa, ela não vai fazer seleção. Oh, isso eu devo falar, não devo falar. Eles vão pensar isso de mim, não vão pensar isso de mim. A criança fala e coloca todo mundo em apuros. Depois, com o tempo, a criança vai aprendendo, dependendo do ambiente, a se defender dessa autenticidade, dessa espontaneidade, porque ela descobre que ela poderá ser mais amada ou menos amada dependendo do jeito que ela se apresenta. Então, diríamos assim, que o mundo adulto, ele adultera. Né? Vendo que o termo adulterar vem de adulto, né? Jesus já tinha razão, dizia, deixa vir a minhas crianças, porque eu não quero ninguém adulterado aqui. O ser humano que cresce é invariavelmente o ser humano que cria convenções tão cerceadoras que aquele que cresce vai se perdendo das suas expressões mais autênticas e espontâneas. Então, o Winnicott, quando ele analisa crianças, ele percebe que para uma criança crescer de forma mais saudável, ela não se dá se não estiver dentro de um ambiente facilitador, um ambiente que facilite. E aí nós podemos tomar isso amplamente. Isso nasce desde o ambiente de casa, da família, e depois ele vai se alargando, o ambiente da escola, o ambiente social. Quanto mais esse ambiente permita para a criança se apresentar nas suas potencialidades, na sua criatividade, tanto mais ele faculta o desenvolvimento. Nós, como espíritas, nós sabemos que o espírito que reencarna, ele já traz a sua bagagem.
Mas essa bagagem, ela está em estado embrionário. Muitas dessas características que ele traz do passado irão eclodir ou não de boas ou de ruins, e mesmo de questões que não são nem boas nem ruins. O ambiente é que vai, nesta interação, favorecer que essas potencialidades se manifestem de uma maneira mais favorável ou não. Então, acrescentaríamos que na espontaneidade, que Jesus, quando diz assim, deixai vir a mim as crianças, porque a gente fica imaginando como que uma criança deveria se relacionar com Jesus. Ela devia ficar muito à vontade, né? Porque provavelmente Jesus diz assim, não faz isso, não senta aí, fecha as pernas, não respira alto. Pronto, ele já mataria, hein, né? Ele não fez isso. Ele disse, não, vem aqui e te mostra. Né? E diz assim, aquele que não se fizer como uma criança, não entrará no reino dos céus. E aí ele traz uma ideia de reino dos céus, não como um lugar teológico para depois da morte. O reino dos céus é um lugar emocional que começa desde já, que é o lugar da espontaneidade, é o lugar da abertura, é o lugar da autenticidade, que é o que a gente perde, né, Léo, nas relações. É o que a gente vai se perdendo nas relações e vai se perdendo da gente mesmo. Por isso que depois de um certo tempo a gente precisa voltar a fazer análise. Precisa de alguém que ajude a gente a encontrar a gente e ver onde é que a gente se perdeu. É muito interessante quando a gente está fazendo um tratamento psicoterápico, de várias linhas, enfim, minha familiaridade maior é com a psicanálise, e quando o analista olha e diz assim, mas e quem é esse que está falando? E a gente diz, esse não sou eu, esse é o meu pai, esse é minha mãe, esse é aquele que me aplaude em palestra, que espera isso de mim, enfim. Mas não sou eu sou outro. E aí a gente fica perdido, mas eu já não sei mais quem eu sou. Jesus gostava disso. Jesus gostava desta possibilidade da desconstrução. Já em seguida eu te passo, Léo, né? Porque tem muita coisa aí para a gente analisar. Mas uma coisa que Jesus fazia era desconstruir. Chegava lá o fariseu, dono das verdades absolutas, chegava lá o doutor da lei com toda a teoria pronta na cabeça, e Jesus propunha uma parábola e ele se perdia. E ele já não sabia mais quem ele, né? E ele entrava em contradição. E ele dizia, o que você achais disso? E vai e faz o mesmo. E as pessoas saíam perturbadas, no bom sentido dali. Porque aquela construção daquela personalidade não se sustentava diante daquela presença de Jesus, que era aquele desafiador. E é por isso que muitas vezes no trabalho psicoterápico é muito difícil, são momentos muito difíceis, porque são momentos que a gente precisa se desfazer, né? Eu diria assim, a tarefa da nossa vida, da nossa evolução, não é só de aprender, mas muitas vezes de desaprender. A gente às vezes precisa desaprender tantas coisas aqui por aí afora, desde tendências, vícios, manias, pessoas que dizem, eu sou desse jeito, eu nasci assim, complexo de Gabriela, né? Eu vou ser sempre assim. Não. Jesus chama a criança, porque a criança tem mais isso, né? Essa espontaneidade, essa flexibilidade, esta simplicidade, portanto, está limpa, ainda não se sujou, ainda não se contaminou, ainda não se endureceu. E por aí vamos. Espontaneidade, então, né, Sérgio, nessa perspectiva, ela está junta ou tem como um pré-requisito uma confiança. Tá? Você traz aí a ideia do Winnicott, da confiança, e aparentemente parece paradoxal. Mas como é que eu posso confiar e, ao mesmo tempo, perder as minhas certezas? E aí eu vou fazer um jogo de linguagem, porque, no sentido assim, a gente precisa se desconstruir, perder as certezas mais racionais, mais cognitivas, mais teóricas, e é isso que Jesus faz, ele quebra as certezas teóricas, né? Porque ele traz um novo paradigma. Então, trazer um novo paradigma é desconstruir as certezas teóricas que, por exemplo, os fariseus tinham, e aí eu vou usar a ideia do farisaísmo nosso, de cada dia, né? Que tem dominado, assim, cada um tem muita certeza,
das suas posições, etc. E aí vem Jesus e se desconstrói. Mas, ao mesmo tempo, essa desconstrução não vem para uma desconfiança, né? Vem alimentar uma confiança básica que tem mais a ver com sentir. Então, essa confiança que o Winnicott coloca é uma confiança que tem mais uma sensação do que uma certeza racional, porque a gente está falando de questões pré-semânticas, né? Ou seja, questões que estão antes de um desenvolvimento prévio mesmo. E aí eu vou trazer uma fala também do próprio Winnicott, que me marca muito, assim. Eu não tenho formação na psicanálise, né? Mas eu lembro muito do que li pouco sobre o Winnicott, sobre outra ideia de confiança que ele traz, que é para as mães, né? A ideia de que a mãe não precisa ser super, mas suficientemente boa. E ele fala, até uma preceptora minha, psicanalista, ela falou assim, Léo, um livro que eu ganhei, que foi assim um livro que uma outra preceptora dela tinha dado, que era um livro do Winnicott, feito como se fosse uma série de conferências, entrevistas que ele fez para as mães, assim, ele percebeu uma série de conhecimentos, ou seja, cognição sendo repassada a partir daquela mídia que estava se crescendo, e as mães muito reféns de não confiarem como saber criar seus filhos, digamos assim. E ele vai trazer e eu acho que é muito paralelo com o dia de hoje, né? A gente às vezes acha que instituições ou profissionais, psiquiatras, psicólogos, pedagogos vão ter a certeza absoluta de como criar os filhos. E é interessante que para passar essa confiança básica, eu lembro dessa outra confiança que a mãe ou o pai, ou seja, a paternidade, a maternidade precisa ter um pouco também, né? Que não é muito de estar certo de que eu estou certo, ou seja, tenho certeza que eu estou fazendo tudo correto. Ao contrário, eu sei que não estou fazendo tudo correto, mas eu confio que estou fazendo o melhor, o possível. E acho que isso vem ao encontro, né, Sérgio? Com certeza, porque ele trabalha a ideia do self verdadeiro e do falso self, né? O self verdadeiro seria aquele self que está conectado das emoções, como você falou, das emoções mais autênticas. Então, nós temos, todos nós, um faro intuitivo daquilo que é verdade dentro de nós, aquilo que é verdadeiro dentro de nós, e aquilo que não é. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho a sensação de que eu não sou eu. Tem pessoas que chegam a dizer assim, eu sinto que eu sou um embuste, uma farsa, né? Eu sou um embusteiro, que eu não me sinto verdadeiro. São pessoas que carregam este sentimento de não estarem sendo autênticas. E isso indica que a pessoa tem alguma noção de que tem uma parte sua mais verdadeira que não está tendo espaço para existir. Foi provavelmente o que aconteceu com aquele moço que tinha dinheiro, que tinha fama, que tinha juventude, que tinha saúde, que tinha tudo. E resolveu procurar Jesus e disse assim, mestre, já tenho seguido todos os mandamentos. Faço tudo certinho. O que eu preciso fazer para atingir o reino dos céus? E Jesus, olhando para ele, vendo que ele tinha muitos pertences, é interessante essa ideia do pertencimento, né? Às vezes a gente acha assim que a gente é o que é pelo que conhece, pelo que tem, pelo tipo sanguíneo, pelo sobrenome, pela posição social, pela fama, enfim, por um monte de atributos que são coisas que ficam quando a gente morre. Porque tudo isso não é nosso, né? E Jesus diz assim, vende, dá, vende tudo que tens e dá aos pobres, ou seja, te desfaz desses pertences, todos, e me segue. E ele, então, entra num dilema, que é o dilema exatamente esse que você traz. Ele percebe no olhar de Jesus que tinha algo que lhe faltava. Estava faltando ele mesmo, o seu self. E Jesus tinha isso para oferecer para ele, porque seguir Jesus significa assim, seguir o próprio a si mesmo, né? Se desapegar destas, não que as coisas materiais não sejam importantes, mas existe uma diferença a pessoa estar identificada e aprisionada com o que tem, e isso ser uma extensão daquilo que a pessoa é. Aquele rapaz estava foragido de si mesmo.
E Jesus percebeu isso e disse assim, olha, confia. Então aí entra a confiança. Essa é a confiança básica. É a confiança que o bebê tem no colo da mãe. É a confiança que a bebê tem na hora que se atira nos braços de um adulto. Ela confia. Todos nós nascemos confiando. Toda criança confia. Se alguém sorrir para uma criança, ela vai responder sorrindo, se aquele sorriso for autêntico. Mas se ela não tiver esse sorriso, se ela não tiver esse convite da confiança, ela não aprende a desenvolver essa capacidade de confiar. Então, quando Jesus vem, ele diz assim, dá tudo o que tu tens e me segue, confia. E aquele jovem estava tão impregnado do não ser que não conseguiu seguir. Não conseguiu ser, não conseguiu se conectar consigo mesmo. Né? Então é muito interessante esta ideia de que o ambiente pode ser mais facilitador da confiança ou menos. E aí a gente se pergunta, né? Quando é que foi que a gente perdeu essa capacidade de confiar? Em que momento é que a gente olha para as pessoas e diz assim, eu não confio, eu não posso ser quem eu sou. Porque se eu não for se eu for quem eu sou, eu não vou ser aceito. E tem pessoas que têm um verdadeiro farol, assim, de ficar examinando para ver o que se espera delas, para elas poderem investir um personagem para serem aceitas. É o que acontece nas redes sociais. O que todo mundo espera nas redes sociais? Receber os likes, né? Aliás, se ganha dinheiro com isso, né? A pessoa, ela passa a ser aquilo que se espera dela. E com isso ela mata a sua existência. Mata o ser. Ela naufraga, porque tem milhões de seguidores e está vazio. Provavelmente Jesus chegaria hoje no Instagram da vida e dissesse assim, vai, larga todos os teus seguidores, larga todas as tuas vantagens da fama e me segue. Foi o que ele fez com Saulo de Tarso, que tinha todos os prêmios. E ele se apresenta na estrada de Damasco e diz assim, cadê você? Em outras palavras, e ele cai do cavalo. E ele larga tudo, e larga um nome, inclusive, para se tornar aquele que de fato ele era. Então, parece que todas essas lições de Jesus, né, Léo, me parece, elas se conectam com esta passagem magnífica, que é assim, ó, e talvez um passo para mais adiante, agora em seguida, é assim, isso não está pronto, isso precisa ser conquistado. Isso não é algo que já vem e já está disponível. Isso precisa ser conquistado e é conquistado realmente com muito trabalho interno, né? Querido, você falava aí e confesso que até me emocionei com uma perspectiva da função, né? Do papel crístico em nossas vidas, né? Como essa função acolhedora do Cristo, essa função acolhedora de Jesus, né? É importante, que faz com que, por exemplo, você navegue, você mesmo, sabe? Navegue na psiquiatria, navegue na psicanálise, mas não deixe de navegar também em Jesus, né? Que eu navegue nas identidades da psiquiatria, da academia, da psicoterapia, mas não deixe de navegar em Jesus, porque me parece que encontramos nele, nessa gama de ensinamentos, essa confiança que não é racional, né? É emocional. Em algum momento na nossa trajetória reencarnatória de outras existências, certamente nós fomos resgatados assim por um lampejo de luminosidade, né, que nos deu uma capacidade de confiar, porque essa adulteração que você coloca muito bem, né, ela vem de outrora, ou seja, essa adultização do nosso ser, essa capacidade de perder a espontaneidade não é só dessa existência. Nós todos viemos muito marcados, emocionalmente falando, para as nossas existências, né? E aí, nessa perspectiva de construção, eu vou citar essa professora própria que me apresentou o Winnicott. E em algum momento, seja, no início da minha vida profissional, sofri assim umas calúnias, porque calúnias são coisas que não são verdadeiras, né? Identificam eventualmente essa complexidade que todos nós somos
e às vezes por vários motivos da pessoa, né, jogam algumas calúnias. Então, um ser, né, jogou alguma calúnia sobre a minha pessoa e eu estava no início, né, e inclusive foi nas redes sociais. E estava no início das redes sociais. E eu me recordo que eu fiquei muito traumatizado, muito com medo das redes sociais, porque eu vi o poder que elas têm também de disseminar uma calúnia e eventualmente destruir a confiança que a pessoa pode ter em si mesma. E aí essa professora, eu fiquei assim, poxa vida, será que eu vou continuar que em dúvida que caminho seguir, né? Porque falava da minha trajetória espírita, inclusive, né? E como isso fosse uma diminuição de capacidade ou eventualmente, o que era pior, uma obtenção de ganhos diretamente falando, sabe? E aí eu fiquei muito aperreado, me lembro que conversei com todos os preceptores até, mas a fala dessa preceptora foi muito importante, muito estruturante para mim. E ela falou assim, Léo, você não vai deixar, porque você é isso. Senão você vai ser falsier. Se você deixar de ser, você... E ela trouxe essa ideia com essa palavra falsier, do falso self. Se eu Sim. deixasse de ser o que sou, o que aprendi a ser desde criança, eu estaria sendo um falsier para me enquadrar, digamos assim, nos meios acadêmicos, nos meios... até porque no início era uma abordagem psicanalítica. E eu me lembro que eu escutei assim, Sérgio, acho que conforme você for profissionalmente crescendo, você vai precisar abandonar. Eu escutei isso de colegas da nossa área, Sim. abandonar isso. E essa fala do jovem que é convidado a deixar os outros pertencimentos para ir ao encontro de Jesus. Eu tive convites outros logo no início da minha trajetória profissional que cresceu rápido na parte profissional, mais rápido do que eu imaginava. Sim. Então, acho interessante essa ideia do verdadeiro self, dessa conexão, né? E dessa confiança que Jesus pode nos possibilitar enquanto seres humanos que estamos aqui para reconstruir, né? Digamos até suturar algumas feridas tão profundas que são da nossa infância, mas eventualmente de outras infâncias, de outras vidas, né? Porque eu acho que esse conceito da criança interior que a gente precisa cuidar, amar, acolher, ele ganha um sentido ainda mais profundo se a gente pensa que nós tivemos várias infâncias, tivemos vários períodos em que fomos traídos e traímos, no sentido amplo do termo, nos adulteraram e nós adulteramos também, e viemos com essa série de desconfianças um para com os outros e deixamos o nosso coração endurecer e eventualmente chegamos na nossa nova existência endurecidos, né? E a bênção da infância para que a gente pudesse malear um pouco o nosso ser, né, Sérgio? Claro que sim. Essa é uma ideia boa de limpeza, porque quando Jesus traz para Nicodemos, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, ele comunica esta lei, né, do renascimento como uma nova limpeza, né? Estamos limpos, é uma criança novamente, é a criança. Ela traz uma bagagem, mas essa bagagem ela está limpa. É uma bagagem que foi restaurada. Então, essa limpeza é um estado de abertura. Limpeza é assim, quando a gente quer colocar alguma coisa nova num lugar que está cheio, a gente precisa fazer uma limpeza antes. A gente compra uma roupa nova e o armário está lotado de roupa e a gente não sabe onde vai botar, a gente tem que tirar dali de dentro. Porque senão não cabe. Não cabe o novo aonde já está cheio. Se o copo já está lotado, não cabe. Se o armário está cheio, não cabe. Se a cabeça está cheia, não cabe. Se o coração está lotado, não cabe. Bem-aventurados os limpos de coração. Limpos de coração. O que vai no armário do coração que lota? Senão a vaidade, o orgulho, a ambição. Todas essas questões, a incapacidade de perdoar, nós estivemos juntos na bem-aventurança sobre
os misericordiosos, mas nós podemos juntar novamente esse aspecto, né? Que é assim, o perdão é uma capacidade de limpeza. Uhum. O perdão é o abrir o espaço interno para caber alguma coisa nova. Porque a pessoa que não perdoa, ela é o armário cheio, não entra o novo nunca. Ela fica com o antigo para sempre. E é interessante, né? Como diz assim, bem-aventurados os misericordiosos. O misericordioso não é só bem-aventurado pelo que ele faz pelo outro, ele é bem-aventurado perante si mesmo. Porque quando ele perdoa, ele se limpa, e quando ele se limpa, cabe coisas novas nele. Então ele é o primeiro beneficiado. Então a ideia de limpeza de coração é uma ideia de espaçamentos, de abertura de áreas novas. Por isso uma criança se recria. A criança, durante um dia, está de um jeito, no outro dia acorda, ela já quer brincar de novo. E aí entra uma outra palavra mágica na nossa conversa aqui, né, Léo? Que o Winnicott gostava muito, o brincar. O que uma criança quer? O que uma criança tem que eu não tenho? O brincar. A gente perde o brincar. A gente fica chato, a gente vira um chato durante a vida. Porque perde a capacidade de achar graça nas coisas. Perde a capacidade de brincar. Se acha que brincar é não estar sendo sério. Não. Claro, estamos falando de um brincar como uma capacidade de continuarmos criativos em tudo que fizermos. Se a pessoa ela perde essa capacidade de ser criativa, ela perde a graça e viram desgraçado, literalmente. Pessoas que são desgraçadas porque perderam a graça. Eu sou um desgraçado. Perdeu a graça, perdeu a capacidade de brincar, perdeu a capacidade de se limpar, de tirar, de perdoar, sabe? Aí a gente começa a perceber que esses ensinamentos de Jesus, eles não Se são entrelaçam, né? eles Eles são se orientações entrelaçam. psicológicas, né? Ou seja, você estava lendo, eu vou falando aí, eu vou ler um parágrafo que achei muito bom do teu Vamos lá. livro. Limpeza significa esvaziamento. Quando limpamos um armário, tiramos dele o que é desnecessário. Sempre que acumulamos coisas em armários e gavetas, perdemos espaço, até o ponto em que não cabe mais nada. Então, precisamos fazer uma limpeza, ou seja, descartarmos o que não serve mais e abrirmos espaços para caberem coisas novas. As pessoas que acumulam coisas, via de regra, sentem-se vazias e solitárias. Por quê? Porque procuram, acumulando coisas, preencher esses espaços vazios de suas vidas afetivas, precisando juntar muito porque têm a sensação de que poderá faltar ou que não conseguirão conquistar novamente. O sentimento de carência afetiva muitas vezes expressa-se na necessidade do indivíduo acumular materialmente. E é engraçado, vou pegar esse parágrafo, às vezes tem exemplos muito concretos, inclusive pessoas que passaram por muitas privações, às vezes de vida, até de alimentação, passaram fome, por exemplo. Às vezes fica tão marcado, né, que fala assim, aí quando consegue ter alguma condição financeira é muito fartura demais, sabe? É uma fartura que às vezes é o excesso, inclusive, né? Eu achei interessante, você estava falando, eu estava aqui vendo. É assim também espiritualmente, se você coloca. Quando estamos carregados de sentimentos mesquinhos ou fúteis, ocupamos todo o espaço da nossa vida mental e nada mais cabe dentro de nós. O foco da pessoa é, nesse caso, apenas a vida material, ainda que através de suas preocupações e angústias. Vou passar para você. Penso que sim, porque essa analogia com o material funciona bem para esta questão interna, porque nós encontraremos pessoas lotadas de bugigangas internas em qualquer condição social. Tem pessoas que são abastadas e são fúteis. E tem pessoas que são pobres materialmente e são fúteis também. Então não está na condição econômica ou na condição material o parâmetro principal, está no que ela faz dentro de si. Nós encontramos pessoas, às vezes, passando necessidade e dividindo as coisas que têm com outras.
são solidárias. Aliás, é muito frequente isso, quem passa por necessidade, ser quem se solidariza em primeiro lugar com quem está passando. Nesses momentos que a gente vê essas crises humanitárias, é muito comum nós vermos que quem se move em primeiro lugar são aqueles que já estão nos campos da pobreza. Porque por identificação conseguem perceber muitas vezes quem está próximo passando por uma necessidade que ela sabe muito bem do que se trata, porque ela está vivendo isso. Mas isso não significa que isso seja uma condição indispensável. Embora Jesus tenha dito que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E esta a capacidade de continuar solidário e disponível, aberto, passa por esse esvaziamento. Esvaziamento de quê? A pessoa tem que ficar pobre, tem que jogar fora as coisas? Não. O esvaziamento interno. O esvaziamento da sua cobiça, das suas ambições. Quando a pessoa se dá conta que ela vai morrer, que nós vamos morrer, que nós somos finitos, que nós vamos sair daqui um pouco, todas essas coisas que a gente valoriza, a gente vai deixar. Quando a gente se dá conta disso, de verdade, a gente começa a olhar para o que começa a importar. Então, depois de uma certa idade, a gente já começa a deixar para trás algumas bobagens. A gente começa a olhar e vê o fim da linha ali. Opa, tá ali, é para mim também. Né? E Jesus passou o tempo todo nos chamando a atenção para isso, assim, né? Sem que para isso a gente perca a graça. Isso não significa a tristeza. A alegria, o brincar, a capacidade de se recriar, de se tornar criativo, é uma capacidade que nos dá esta condição de, segunda parte da bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Interessante essa verão a Deus, ver Deus. Ver Deus não é enxergar uma pessoa, a gente sabe que Deus não é uma pessoa. Ver Deus é ver a si mesmo, ver a sua verdade, ver a sua grandeza, ver o esplendor da maravilha que é nós estarmos aqui. Enxergar o reino de Deus é constatar a graça de nós estarmos vivos e de nós termos essa capacidade de interação uns com os outros. Por isso Jesus era fascinante. Por isso Jesus continua fascinante. Por isso Jesus é deslumbrante. Porque ele traz em verdade e vida, na sua mensagem, aquilo que hoje nós estamos a cara e custo tentando entender através de ciências e novas disciplinas que a gente estuda há tanto tempo para chegar a dizer, puxa, ele disse isso contando parábolas. Ele disse isso chamando crianças para perto, dizendo, olha aqui, ó, tem que ser que nem eles, ó. A gente tem que ser que nem eles. Vamos se relacionar com simplicidade, sem convenções. Aí fica melhor. E aí vamos, né? O brincar traz outra reflexão que mais na frente do capítulo você traz, que é o enrijecimento, né? Quando você brinca, você não tem como brincar enrijecido, né? Vamos pensar numa articulação. O brincar envolve uma movimentação das articulações, né? E é curioso, os bonecos, eu estou lembrando aqui de meu filho, e lançaram novamente as Tartarugas Ninja, Sérgio. E eu era fanzaço das Tartarugas Ninjas na minha infância. E aí eu fiquei com a torcida que meus filhos gostassem, né? Meus filhos e minha enteada gostassem da Tartaruga Ninja. E aí foi engraçado que eles foram ver o filme, eu não estava no dia, e aí meus filhos falaram assim, poxa, papai vai adorar isso aqui. Aí foram de novo ver comigo. E aí não me deram spoiler do filme, para que eu pudesse sentir as surpresas do filme. E eu achei engraçado, meu filho de 6 anos falou assim, o Guilherme, né? Falou para Paola, ó, tia Pá, eu tenho certeza que papai vai adorar esse filme. E aí eu achei engraçado porque, como pai, né, e sendo pai nessa fase de crianças, né, ou seja, meus filhos estão na fase da infância, eu vejo claramente, literalmente, essa necessidade do brincar, não só para interagir com eles, mas também para interagir comigo mesmo, dialogar com fases da minha vida, sabe? Eu acho a paternidade uma grande oportunidade da vida de eu paternar a mim mesmo, né? Paternar a minha criança,
que às vezes a gente não tem tanto espaço, até pelo tipo de criação que eventualmente a gente teve, por uma paternidade um pouco mais enrijecida, de Enrijecida. estruturas mais enrijecidas do passado, né? E aí, engraçado, literalmente, para brincar com eles, eu preciso me exercitar, né? Uma motivação para o exercício físico hoje é, inclusive, não ficar com as juntas doídas, não ficar com o enrijecimento das juntas, ou seja, o Hum, brincar como uma coisa de gente grande, né? Como você coloca, e de fato, é um desafio. No é, brincar, por exemplo, tem uma coisa interessante, dependências comportamentais. Hoje em dia a gente tem muito jogos de apostas, né, acessíveis ao celular. E o número de dependentes, assim, de pessoas que têm jogo patológico, que antigamente era só em alguns locais específicos, tem aumentado muito. E aí tem um colega psiquiatra que estuda muito essa questão de jogo patológico, ele falou uma coisa muito interessante, e eu vejo isso na clínica também. Às vezes, esse adulto que entra num quadro patológico de dependência comportamental, de jogo patológico, por exemplo, foi uma criança, um adolescente que não brincou. Ele sempre foi um cara muito responsável, teve que batalhar, batalhar, batalhar. E é, aí chega ali com seus 38, 40 anos, às vezes já está com. Aí conseguiu construir um patrimônio, conseguiu. E aí vai tirar umas férias, vai brincar. Só que ele brinca, por exemplo, com alcoólico, ele brinca, por exemplo, com apostas, ele brinca gastando. E no final hum, das contas, eu jogava essa proposta para uma pessoa e ele falou: realmente, doutor, minha vida foi muito dura sempre, eu nunca brinquei. E aí eu falava a ele: será que você não está fazendo uma grande brincadeira agora? Porque era. Aí ia para queria viajar, tinha uma estrutura financeira, aí viajava para o exterior rapidamente. Ia brincar hum, lá, por exemplo, em Las Vegas. Ou hum, ia brincar em outra praia. hum. Brincando como gente grande, uma criança que não brincou. Então, o brincar terapêutico e saudável, né, Sérgio? Até nessa Sim, perspectiva mais patológica. sim, sim, porque aí carrega nesse aspecto do brincar patológico, do jogo compulsivo, o aspecto destrutivo, né? Tem uma informação de sofrimento nisso, de repetição que a pessoa não consegue parar e depois acaba, né, tem outros elementos, né? Mas eu fiquei pensando aqui, Léo, na tua tartaruga ninja. Eu achei interessante o teu exemplo do endurecimento, porque esse desenho, esses heróis da sua época, tartaruga é, por definição, um animal duro, né? E eles É, criaram tartaruga ninja, ou seja, é interessante essa figura da tartaruga capaz de ser ninja, ou seja, ela é possível se tornar flexível, mesmo uma tartaruga, né? Talvez por isso tenha capturado tanto uma geração, porque é exatamente a geração que precisou fazer esse movimento de flexibilização das suas durezas. E um outro aspecto que eu achei muito legal foi que os teus filhos perceberam em ti a criança. uhum, Eles assistiram o filme e viram assim, o papai vai gostar. Tipo assim, tem uma criança ali dentro e que eu não vou dar spoiler, que é para ele se surpreender. é, Lembra que você falou no início da surpresa? uhum, A adoração da criança contigo, dos teus filhos, com a tua surpresa. E eles encantados em poder ver você surpreso, em ver você criança. Significa que no trânsito da tua relação com eles, houve uma criança que permaneceu. Isso é é, interessante na relação com os filhos, né? Porque é, muitas vezes os pais se preocupam assim: como é que eu faço para ser um bom pai? Aí eu tenho que comprar o celular do ano, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho... Não, tem que ser, tem que ser com os filhos, tem que estar com os filhos, porque essa capacidade do encantamento, de quando um filho cresce, poder saber assim que aquele pai continua aquele crianção no bom sentido e uhum, que vai gostar de ver um tartaruga ninja, existe uma comunicação mais saudável, né? Uma comunicação mais satisfatória. E aí dá vontade dos filhos irem no cinema contigo e dá vontade de tu ires no cinema com eles.
Porque tem uma criança que continuou viva. E por isso que talvez as crianças gostem tanto dos avós. Via de regra, né? Eu sou avô e as crianças adoram vir para casa dos avós porque a gente deixa eles fazer tudo, né? Tudo aquilo que a gente não deixou os filhos fazer, a gente deixa os netos fazer. E eles percebem, nossa, tem uma criança que nem eu ali. E a gente já nem sabe. Eu vejo a minha mulher brincando com as netas, eu já nem sei quem é a avó e quem é a neta. Ali chega uma hora que é tão igual tudo que tem que chegar em determinado momento dizendo: para, não, tem que ter gente grande aqui no meio disso que você vai virar a casa de cabeça para baixo. Então é assim, é esse estoque de infância que muitas vezes a gente não usa, que depois, em um determinado momento da vida, a gente começa a poder lançar mão nas relações. Tem a ver com o que Jesus dizia: deixai vir a mim as crianças, bem-aventurados os limpos. Tem a ver com esta ambiência da naturalidade, da espontaneidade, tão essencial para a nossa comunicação, né? Tartaruga Ninja, agora é você. Pois é. E tem até o Leonardo, né? Na Tartaruga Ninja tem o Leonardo, tem o Rafael, tem o Donatello e tem o Michelangelo. Porque o pai. E é engraçado outra coisa curiosa da Tartaruga Ninja, simbólica, é porque eles não têm mãe, eles têm só pai. Curioso, né? O mestre Splinter. Porque eles, na verdade, eram animaizinhos que foram contaminados pelo Uzi, que é um mutagênico, e aí eles ficaram mutantes, né? E é interessante porque o pai é um dos poucos, um dos poucos filmes que dá a figura do pai como um criador mesmo, sabe? É um dos poucos. Acho que foi outra coisa que captou uma geração, porque era Sim. o pai lá que dava a regra, foi o pai que ensinou eles a se defenderem do mundo. Eles se viraram ninja porque iam se defender do mundo. Iam no esgoto, né? Moravam no esgoto de Nova York. E outra coisa da Tartaruga Ninja simbólica aí é que Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, porque o pai, né, o Splinter lê ali o Renascimento, os O Renascimento artistas. dos Então veja artistas, essas pintores. duas lados aí que você captou bem, que é a rigidez, que precisa se defender, e a leveza da arte, que É a precisa se leveza da arte. surpreender, né? Que captam a geração de crianças e agora captando de novo, assim, até meu filho falou assim: papai, eu acho que agora eu gosto mais da Tartaruga Ninja do que o Sonic, que foi o Porco Espinho, né? O Sonic foi outro personagem da infância, dos videogames, assim. Curioso esse aspecto, Sérgio, porque na brincadeira vem também quando você falou assim, como é que a gente pode criar os filhos, né? Tem que ter tempo, né? Um pouco, eu falava muito Sim, da qualidade, mas eu vejo hoje como pai que tem que ter quantidade também, né? tem que Porque ter tem que ter quantidade, quantidade também com qualidade, claro. e porque eventualmente vem assim, na conversa, vem umas perguntas que você não estava nem imaginando. Você vai conhecendo o ser, né? Que está ali do teu lado, e ali vai podendo, porque não existe ali, pelo menos na minha geração, aquele momento da refeição em que você tinha um sermão, etc. O momento dos ensinamentos são na brincadeira. E como vem, né? No brincar, inclusive, eles reproduzem os medos, eles reproduzem os dilemas. Então, esse é um ponto importante. E aí, caminhando para os aspectos finais, você traz essa simplicidade que se desdobra na saúde, né? Então você Sim, traz ali duas passagens importantes. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu isso. olho for mau, teu corpo inteiro estará em trevas. No capítulo 6, versículo 22 e 23. Complementa ali também a questão de a boca fala do que está repleto, né? O coração. E a perspectiva de a gente poder tentar fazer um mergulho nessas origens, né? Que também são as nossas destinações, né? No final das contas, é como se a gente tivesse um mergulho para encontrar a simplicidade que estava ali e que a gente foi se complexificando, porque talvez a complexificação seja da vida,
mas não a complexificação que nos afasta da espontaneidade, né? Não a Sim. complexificação que nos afasta de uma certa possibilidade de estar ao lado do outro, porque é preciso que a gente faça algum caminho de não se decepcionar. Eu tenho me captado muito, até falei recentemente na quinta, na mansão, uma frase, acho que foi na quinta, uma frase assim, Sérgio, de uma mensagem de Mei, que é uma mensagem chamada Confia Sempre, que é pelo espírito de Mei, né, e pela psicografia de Chico Xavier, e essa confiança você traz muito também como um ingrediente, a gente falou muito sobre essa questão da confiança, e em determinado momento ela fala, porque digamos assim, algo, a pior, né, a pior desventura é perder a presença da fé e continuar vivendo. É muito duro viver sem a capacidade de confiar, né? E Uhum. quando ele fala assim, o pior dos infortúnios é ter a privação da fé e continuar vivendo. Porque Uhum. com essa confiança, com essa que se desdobra em simplicidade, que se desdobra assim, a gente, peraí, para que eu preciso disso tudo? Quando a gente tem uma simplicidade, a gente faz esse questionamento do tipo, para que eu preciso todas essas coisas que complicam demais a vida, se a gente, às vezes, precisa fazer mudanças. E é muito mais fácil fazer mudanças com uma bagagem nas costas menor, dá menos trabalho. Vai andar, vai fazer uma viagem, aí tu bota aí 2 malas de Sim, 24 quilos, vai ser muito difícil carregar essa mala no aeroporto, né? com Aeroportos certeza. cada vez maiores, assim, do que Sim, você ter uma bagagenzinha menor, uma bagagenzinha de mão. Ou seja, a mudança precisa de uma certa leveza, precisa de uma certa limpeza, precisa de um hum, certo esvaziamento, de uma certa simplicidade para você ficar mais flexível. Então a com gente certeza. retoma, né, Sérgio, essa capacidade de estar mais autêntico e mais simplificado, né? Simplificar um pouco mais as coisas, né? Com certeza. É isso aí, meu amigo. Nós estamos engatinhando ainda nisso e acho que nós vivemos uma época muito difícil, né, para podermos simplificar as coisas, mas eu acho que você fala numa coisa muito importante, que uma coisa muito rara, que está se tornando cada vez mais raro para nós, é o tempo, né? Então, a simplificação, ela é uma questão de inteligência também, né, da gente poder estar e ser no tempo devido, com as condições de vida que a gente tem, de não torná-la complexa demais, senão nós perdemos os espaços vitais. E a gente não pode esquecer que quem não tem tempo é o espírito, mas o espírito encarnado, nós temos tempo, e ele é cada vez mais curto. E nós somos espíritos encarnados, nós somos seres humanos, então a gente precisa fazer sobrar tempo para o essencial, né? Para poder realmente limpar. Nós temos que limpar o nosso tempo também. Bem-aventurados os limpos também. Assim, eu preciso fazer uma limpeza no tempo. O que eu posso tirar da minha vida que é desnecessário? Para que o essencial possa ter também quantidade. Uma quantidade daquilo que precisa para qualificar, eu preciso de tempo. De diminuir os nossos ritmos, tornar a nossa vida de maneira mais ecológica, nossa vivência mais ecológica, com menos coisas, com menos tarefas, com menos ansiedade. Isso faz parte da limpeza também. Limpeza não é só física, a limpeza ela é dessas coisas. Passar o rastilho no tempo, assim, dizer, o que eu preciso tirar, né? Quanta coisa a gente pode tirar, né? Da nossa Uhum. vida. A gente tem que tirar e que vai doer. Vai doer. Porque isso aqui, nossa, isso aqui parece que é tão essencial aqui eu me encontrar para fazer fofoca, né? Ou para me. É, Não é isso? acho que a gente pode até, inclusive, finalizar nosso bate-papo, nossa reflexão, com o próprio livro dos Espíritos, porque veja que coisa curiosa. Você falou de um trabalho que a gente precisa fazer ao encontro dessa simplificação, dessa espontaneidade, que é um trabalho reencarnatório mesmo, né? E um trabalho também terapêutico, né? Como você faz a analogia dessa análise pessoal, esse autoencontro é trabalhoso, é um trabalho.
E aí a gente pega a lei de trabalho do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec coloca a lei de trabalho com a necessidade do repouso. E aí ele vai Isso. fazer essa reflexão sobre o que é supérfluo e o que é essencial, né? Essencial. E essa é uma reflexão que não tem uma resposta específica, mas tem uma resposta filosófica geral, de a gente parar para pensar nesse trabalho de limpeza do excesso da nossa vida, né? O que é essencial, o que é supérfluo. E aí a gente consegue talvez fazer uma análise dessa bem-aventurança, que é da pureza, que às vezes esse nome puro, às vezes vem ao encontro de um castigo interior, né? Porque a gente percebe como a gente é misturado, como a gente é tão não é tão limpo assim, né? Porque a gente tem muitas coisas supérfluas mesmo. Como é que a gente pode trazer uma coisa mais pragmática, que seria pensar do ponto de vista do tempo, que Sim. parece que, quando foi falar de minuto, que parece que tem menos do que 24 horas, né? O Sim, com excesso de certeza. atividades, né? É, A gente parar para pensar o que é supérfluo, o que é eu preciso, o que é importante é para mim nesse momento. Acho que é uma reflexão essencial, né, Sérgio? essencial, né? Que diz que o discípulo chegou para o mestre estava de aniversário, e o discípulo deu uma caixa para o mestre, uma caixa muito bonita de presente. E o mestre abriu a caixa e não tinha nada dentro. E aí o mestre olhou e disse assim: nada! Tudo que eu sempre quis. É beleza pura, querido. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, tá? E aí a gente se Eu encontra agradeço. em novembro Em novembro. e semana que vem a gente está aqui, aí no caso eu, falando com vocês sobre essa temática geral, Jesus e saúde mental. É um prazer. Espero que a gente possa ter trazido contribuições reflexivas para, ao mesmo tempo, para o nosso bem-estar, como também para o teu bem-estar. Acho que eu, particularmente, saí mais leve, cara. Obrigado pela Bem, troca. eu que agradeço aí, todos nós. Obrigado.